a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Uma boa noite para você que separou esse momento para aprender mais sobre a palavra. Nós iniciamos semana passada uma série com um tema muito necessário, a série Você Entendeu Errado. E nessa série nós temos recebido já inúmeras mensagens da palavra, do estudo que nós fizemos na semana passada, onde muitas pessoas entenderam melhor algo que havia sido explicado, às vezes até errado para elas. E muitas pessoas, por não ter conhecimento, por não ter tanto envolvimento com a palavra, acabavam passando desapercebido algumas mensagens. E nós queremos trazer esse ensinamento, esse abrir dos olhos, porque a palavra de Deus, a mensagem já está aqui. E tem uma frase que eu posso dizer que foi uma das frases que mais me ajudou nesse momento de estudos, de crescimento espiritual, quando eu estava acompanhando um estudo e ali na teologia eu ouvi a frase: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque olha que interessante. Nós temos a palavra de Deus, ela está aqui delimitada. Ela não pode ser mexida, ela não pode ser acrescentada interpretações pessoais. Porque quando a gente... é igual uma cerca, né? A cerca que protege de um acidente, protege de algo. Então a palavra de Deus é como uma cerca que nos guarda, que nos protege enquanto nós estamos aqui envolvidos nesses ensinamentos. Porque tudo aquilo que eu tenho dúvida na palavra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, por que isso? Olha que interessante, porque quando nós buscamos interpretações humanas, uma pessoa pode falar uma coisa, interpretar do jeito dela, o outro pode interpretar do jeito dele, e quando você vai ver, vira literalmente uma salada, aquilo que não tem tanta dificuldade de entender quando existe um estudo. Por isso, quando a gente fala de estudo bíblico, é porque nós estamos interessados em conhecer a palavra da verdade. E porque nós estamos interessados em conhecer a palavra da verdade sem interpretações humanas, sem eu acho, sem eu penso, sem olha, Deus me falou, então nós nos protegemos. Nós estamos guardados nessa cerca, que é a palavra de Deus. Porque imagina, se isso acontece, você sabe disso, cada pessoa tivesse uma interpretação pessoal, então haveria muitas distorções da palavra. Então, por isso essa série necessária encaminha já para outras pessoas com esse tema da nossa série. Você entendeu errado. E hoje eu quero falar sobre um tema que muita gente entendeu errado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, muita gente entendeu errado essa mensagem. E nós queremos... não é a verdade nossa, não é a verdade do Bispo Zangarini, não. É a verdade da palavra, é o que está escrito aqui. Nós vamos expor para você. A Bíblia vai interpretar a Bíblia. Eu só sou o mensageiro de uma palavra que já existe. Entenderam? Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Lembrando que na quarta-feira eu costumo não colocar os versículos na tela, porque eu quero mesmo que você tenha contato com a palavra.
Sempre fui um pouco mais exigente com respeito a isso, porque se a pessoa não tem, no momento de estudo, o contato com a palavra de Deus, em casa ela não vai ter, vai ficar rolando tela de celular e conectada nisso. Então já abriu em Mateus 6? Vamos apresentar a palavra de Deus. Meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, abre o nosso entendimento nesse estudo, aquilo que nós entendemos errado ou até mesmo foi explicado de uma forma não correta, porque às vezes a pessoa que quis explicar tinha uma interpretação pessoal, até mesmo não havia feito estudos para entender a sua palavra. Então nós estamos aqui com muito temor, com muita reverência, querendo que o Senhor abra o nosso entendimento e nos traga ensinamento. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá? Gostaria de começar com um versículo-chave dessa mensagem de hoje, desse nosso estudo de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é o versículo-chave. Diz assim, a versão que eu estou lendo a Bíblia aqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar. Tem várias versões, mas tem algumas que é NVT, Nova Versão Transformadora, tá bom? Mas a que você estiver lendo, você vai entender. Mateus 6,33 diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Em outras versões diz, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, certo? Então vamos lá. Deixa aberto aí, não fecha ainda não. Se nós lermos versículos soltos da Bíblia, é claro que existem ensinamentos, a Bíblia ela tem uns livros chamados de livros poéticos, que às vezes tem um conselho e uma orientação em um versículo só. Livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, o livro de Salmos. Mas aqui nós estamos falando de uma mensagem. Então a mensagem ela tem um texto inteiro. Quando a gente lê só um versículo, a gente precisa entender o contexto daquele versículo. E o que é o contexto? O contexto é o que está antes e depois do texto. Porque se você lê um versículo isolado, olha o que eu já ouvi e você já entendeu errado também. Muita gente já falando assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é como se todo mundo que fosse de Deus, que buscasse o reino de Deus e buscasse ser justo e caminhar na justiça divina, então essas pessoas teriam tudo na vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se eu não entendo o texto, eu posso trazer uma interpretação do que eu acho. E meu amigo, não é o que eu acho. Minha amiga, não é o que eu acho. É o que está escrito. É a palavra da verdade. É a palavra da salvação. E ponto. Então, não é o que eu acho diante do que está escrito. É aquilo que realmente está escrito e eu preciso ter um entendimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse que tem sido um dos versículos mais mal compreendidos. Então, vamos ao contexto da mensagem, certo? Aqui, sempre anota aí uma coisa que eu falei semana passada, 3 perguntas que você sempre tem que fazer para poder entender melhor algumas mensagens, alguns ensinamentos. Quais são essas 3 perguntas? Eu até anotei aqui. Quem está falando? Quem está falando aqui? Aqui é o Senhor Jesus. Para quem ele está trazendo a mensagem? E por que ele está falando aquilo? Então, quem está falando? Para quem e por quê? Por que ele está falando aquilo, tá? Então, se você tiver sempre alguma dúvida, faça essas 3 perguntas e você vai conseguir entender. Então, vamos lá. Quem está falando aqui? O Senhor Jesus. Para quem? Será que ele está falando com todo mundo? Vamos entender o início dessa mensagem no versículo 25, que é onde
começa a falar, ó, eu tenho até um tema aqui, ó, ensino sobre a preocupação. Algumas Bíblias têm, outras pode ser que não tenham. Mas preste atenção, versículo 25. Por isso, eu lhes digo, Jesus está dizendo a um grupo de pessoas, que não se preocupem com a vida diária. Não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Quer dizer, não ficam preocupados. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, de quem não crê em Deus. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, está escrito na sua Bíblia também essas coisas? Todas essas coisas vos serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Quando a gente começa a ler assim, não começa a ficar muito claro outras coisas, outras questões. Você vê que no versículo 33 fala todas essas coisas. Você vê que no texto todo, o Senhor Jesus está falando sobre comer, beber e vestir, as coisas básicas da vida. Agora vamos ler esse versículo, agora com esse conhecimento. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Essas coisas, quais são? Essas, está apontando? Essas, esse livro. Eu não estou falando de todos os livros, eu estou falando desse livro. Então eu estou apontando essa caneca, esse livro. Então ele está falando daquilo que o assunto está sendo abordado. Comer, beber e vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas lhe serão dadas. São coisas que você não precisa ficar se preocupando. As coisas básicas da vida. Aí você vai entender, vamos lá. Para quem? E por que ele está falando isso? Vamos lá. Hoje existem lojas para você comprar sua roupa, certo? E existem lojas, cada loja atende um grupo de pessoas. Existem lojas populares, existem lojas para classe média, existem lojas para pessoas da classe alta. Antigamente não existiam essas lojas. Então uma veste, uma túnica, era muito caro. Antigamente a maioria das pessoas, elas precisavam plantar e na colheita eles sobreviviam daquela colheita que era vendida. Mas você precisa entender que a maioria daquilo que se plantava não dava no mês. Existiam questões que demoravam, dependendo das plantações, 6 meses, 1 ano. Ou até mesmo, vamos dar um exemplo, frutas e legumes, que demoraria meses.
alguns legumes, semanas. Mas se aquela colheita, pega isso, vamos nos transportar para aquela época. Por que que Jesus disse isso naquela época? Porque se uma colheita desse errado naquela época, uma preocupação, miséria na certa. E a gente precisa entender, poxa, então é por isso que as pessoas estavam preocupadas com o que elas iam comer, com o que elas iam beber, com a água para elas, a água para os animais, e com aquilo que havia de vestir. Hoje, você tem plano de saúde, você tem hospital, você tem SUS, você tem policlínica, você tem postinho no bairro. Naquela época, se uma pessoa ficasse doente, ela não conseguiria buscar água. E se ela não busca água, porque não tem água encanada, então os animais morrem de sede, a família morre de sede. Vocês estão entendendo? Então a preocupação daquela época era extrema com as coisas básicas da vida. E o Senhor Jesus está aqui ensinando, poxa, quem tem que ficar preocupado com isso são os pagãos, porque eles não têm um Deus vivo para acreditar. Mas vocês que creem em Deus, se Deus cuida das aves, se Deus cuida das flores, não vai cuidar de você. Então você vê que essa mensagem é sobre preocupação. É a ansiedade do dia de amanhã. É a preocupação do que vai acontecer com a minha vida amanhã. E eu sei, essa preocupação existe, ela é humana. O Senhor Jesus não condenou a preocupação. Ele só está aqui ensinando a como lidar com essa preocupação e trazendo essa consciência para as pessoas que estavam ali, naquela altura, que elas não precisariam perder a paz, porque existe um Deus vivo, entendendo a necessidade básica de cada uma delas. E por que eu faço questão de falar que é uma necessidade básica? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim, não, eu vou buscar o reino de Deus, a sua justiça. Para que eu vou cuidar da minha saúde? Porque Deus vai me dar tudo. Para que eu vou chegar na minha família e vou ter um tratamento diferente com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais? Para que eu vou trabalhar tanto se eu vou ter tudo, se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça? Então, essa distorção faz com que muitas pessoas acabam vivendo de uma forma errada. O Senhor Jesus aqui não está dizendo que você não tem que fazer nada. Ele está dizendo, as coisas básicas não vão te faltar. Mas se você quiser algo melhor, aí você precisa fazer a sua parte. Aí você precisa assumir a sua responsabilidade. A nossa fé em Cristo, ela não é uma mágica. Porque existem pessoas que parece que elas não querem um Senhor, um Deus, a quem você deve seguir, a quem você deve aprender. Elas querem um mago que tira da cartola tudo aquilo que ela deseja. Por quê? Porque ela não quer assumir a sua responsabilidade. Porque é mais fácil entender errado. É mais fácil, é claro. Eu tenho um Deus que vai fazer mágica e vai mudar a minha vida, porque ele estala os dedos e tudo muda. E que eu não preciso fazer esforço, que eu não preciso me empenhar. Então, isso não é verídico, isso não é fato. Porque se essa passagem fosse sobre ter tudo buscando o reino de Deus e a sua justiça, então a Bíblia precisaria ter somente uma folha. Eu não precisaria de mais conselhos, orientações, comportamentos e atitudes. Então o Senhor Jesus, ele está trazendo um ensino. Ele está trazendo uma orientação, ele está trazendo um conselho maravilhoso. Não se preocupem. Não percam a paz. Porque senão, eu quero prosperar, busco o reino. Quero comprar uma casa, busco o reino. Quero ter um carro, busco o reino. Quero ter saúde, só buscar o reino. Para que academia? Para que alimentação saudável? Para que uma noite de sono? Para que hidratar o corpo de uma forma correta? É só buscar o reino. A gente precisa entender o reino de Deus
Quando eu busco o reino de Deus, então eu tenho acesso ao reino de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Ele. Mas se eu quero ter acesso a uma vida saudável, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Se eu quero ter acesso à prosperidade financeira, então eu tenho que pegar chaves de sabedoria e prosperidade e começar a colocar. Eu tenho que buscar conhecimento. Se eu quero um casamento feliz, então eu tenho que ser um marido segundo as orientações da Bíblia. Se você quer ser uma esposa feliz no seu relacionamento, então se torne a mulher sábia como a Bíblia ensina. Filho, pai, mãe, avô, avó, empresário, lojista, em tudo. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque o Senhor Jesus aqui, ele estava falando com pessoas que não tinham, elas estavam preocupadas. Não tinha supermercado, não tinha geladeira, não tinha reserva financeira naquela época, não tinha plano de saúde, não tinha previdência, não tinha segurança alimentar garantida. Hoje você guarda no armário uma comida e no dia seguinte ela está ali no armário, você guarda na geladeira, você congela. Todo mundo tem um potinho do sorvete que tem o feijão congelado. Mas naquela época não tinha nada disso. A pessoa comia hoje e às vezes não tinha nem como reservar muita coisa para amanhã. E para amanhã, literalmente, Deus proverá. Então a preocupação que eles viviam com o alimento, com o que havia de beber, com o que havia de vestir, era uma preocupação concreta, era real, muito pior do que hoje. É claro, nós podemos trazer esse ensinamento para a nossa vida hoje. Se naquela época Jesus estava dizendo que não era para se preocupar, quanto mais hoje. Quanto mais hoje. Que o mundo está, sem dúvidas, muito mais fácil acesso a muitas coisas. Por mais que preço aumentou disso, preço aumentou daquilo, mas busca, tenha uma comunhão com Ele, que nas coisas básicas não se preocupe. Não se preocupe. E é aí que a gente tem que entender. Será que você não tem se preocupado demais? Eu estava falando com a minha esposa hoje mesmo. Quantas pessoas que elas estão trabalhando muito, estão se dedicando muito em coisas que são passageiras, estão desprezando aquilo que realmente é valioso. A comunhão com Deus, o momento com a família, sua saúde física. Às vezes você diz assim, poxa, minha família depende de mim. E se você cair doente? Olha como você tem cuidado da sua saúde. Você precisa cuidar. Por isso, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aquilo que realmente é valioso. Ser justo, ser íntegro, caminhar segundo a palavra de Deus, ter comportamento que venha agradar a Deus. Então, é isso que você precisa entender. O Senhor Jesus, ele não disse, você não vai ter necessidade. Não. Ele disse, não andeis ansiosos. A necessidade, ela vai existir, mas existe uma diferença enorme entre não ter necessidade e não estar ansioso. E o Senhor Jesus, ele só orienta, ele aconselha, resumindo, tem os pés no chão, não sejais ansiosos. Já parou para analisar que às vezes a sua vida está tão corrida que você não tem tempo para orar? Às vezes hoje você conseguiu parar para fazer esse estudo com a gente, mas não é normal, porque está muito corrido. O Senhor Jesus, ele não ensinou, não faça planejamento. Ele disse, não andeis ansiosos. Não tenha responsabilidade com as suas finanças. Ele disse, não andeis ansiosos. Então aqui é sobre preocupação, é sobre a gente entender e acreditar que existem questões que vai haver a providência divina. Vai haver. Eu sou uma pessoa que eu tive que trabalhar e até hoje oro todos os dias para Deus trabalhar isso em mim cada vez mais. Então eu estou pregando algo para vocês, estou ensinando algo para vocês nesse sermão, nesse estudo, nosso discipulado, porque a gente precisa evoluir. Evoluir primeiro em conhecer a verdade da palavra e em segundo,
entender como isso deve ser aplicado na nossa vida, nos nossos caminhos. Entenderam? Então, entenda, a ordem que o Senhor Jesus ele apresentou é importante. Ele ensina a buscar primeiro, prioridade. E depois, existem outras questões. Saúde, família, vida financeira, sonhos, projetos, mas em primeiro, o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. Deus ele não tem problema em ver pessoas tendo e conquistando coisas. O problema é quando essas coisas assumem o lugar que Deus deveria estar na sua vida. É muito profundo, né? É muito importante e necessário. Eu gostaria de orar junto com você nesse momento, nesse instante. Vamos falar com Deus, porque às vezes hoje você está ansioso, está preocupado, ou até mesmo você agora entendeu essa palavra. Às vezes você tinha entendido errado. Você não tinha um discernimento correto dessa mensagem. Mas agora você entendeu e a gente vai estar aqui toda quarta, 8 da noite, com esse tema. Você entendeu errado. E eu não vou falar do que eu acho, eu não vou falar do que eu penso, eu vou expor para você o que está na mensagem do texto sagrado. Não vou ler versículos isolados e ter uma interpretação pessoal, e isso você fica tranquilo. Nós queremos aqui te ajudar a construir uma vida na rocha, a edificar, se tornar maduro no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Eu sei que a gente precisa parar para investir tempo. Tudo aquilo que é importante na nossa vida, a gente para investir tempo. E foi o que você fez hoje. Você parou para investir tempo. E não se esqueça, se fez sentido para você todo esse ensinamento, não esquece. Pega o link, a setinha, encaminha para outras pessoas e fala para elas, você precisa entender essa mensagem. Não andeis ansiosos. Vamos orar? Que a nossa preocupação esteja nas mãos de Deus. A gente faz a nossa parte, mas que Ele governe todas as nossas atitudes. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui em oração porque entendemos o que o Senhor quis falar conosco nessa mensagem. Muitas pessoas às vezes entendiam errado, não viajavam na cultura daquele tempo, do porquê que o Senhor estava dizendo aquilo para aquelas pessoas. Então vem, meu Pai, vem cada dia mais esclarecer a sua palavra para nós podermos amadurecer no nosso relacionamento, na nossa comunhão. Que nós possamos crescer em espiritualidade, evoluir contigo, meu Pai. Eu sei que orando conosco nesse momento existem muitas pessoas ansiosas, aflitas, preocupadas, às vezes até desesperadas diante de algo que está acontecendo e ela não está tendo maturidade para saber lidar com isso. Então, fortaleça, direcione, guie com a tua palavra, com a tua verdade a cada uma delas. Peça ao Espírito Santo para que te fortaleça agora. Fale com ele nesse momento. Eu vou desligar o meu microfone para que você possa orar ao Espírito Santo e falar de tudo o que está acontecendo com você nesse momento. E eu tenho certeza que ao final dessa oração, você vai estar fortalecido.
Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Em nome do nosso Senhor Jesus. Oh Pai, te amamos. Muito obrigado por essa mensagem, por abrir os nossos olhos, por nos trazer esclarecimento da verdade da tua palavra. Guia-nos, conduza-nos hoje e para sempre. Mas eu oro também, meu Deus, por todos aqueles que têm permitido essa missão chegar a tanta gente. Aqueles que se tornaram colunas com seus dízimos, outros que têm semeado as suas ofertas, as suas doações para o trabalho social. Nós estamos nos preparando para dentro em breve, meu Pai, poder ter o nosso espaço fixo da igreja. Ontem fomos em alguns prédios, hoje visitamos também, e que o Senhor mostre aquele que o Senhor deseja reservar para que possamos cultuar o Senhor, meu Pai. Que o Senhor atenda a nossa prece, as nossas orações. Fortaleça cada um dos que oram conosco nesse momento. Se alguém estava enfraquecido, seja fortalecido. Desanimado, seja animado. E abençoe tudo quanto essas pessoas vierem fazer. O que eu lhe peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que você que tomou essa decisão de aprender mais, de crescer em espiritualidade, em conhecimento da palavra, subir de nível, evoluir, você vai crescer em comunhão com o nosso Deus. E lembrando a todos, toda quarta, 8 horas da noite, amanhã nós teremos um evento social numa casa de acolhimento para famílias de imigrantes e também algumas mulheres com seus filhos que foram vítimas de violência doméstica, estão em situação de vulnerabilidade. Nós vamos levar Bíblias que foram doadas, kits de higiene pessoal que nós estamos comprando, adquirindo com os recursos da igreja. Nós também vamos ter kits de doces e algumas questões para as crianças, são uma média de 140 mulheres, 120 a 140 mulheres e 30 crianças. E a gente vai estar lá amanhã à noite. Se você deseja, cada kit de higiene pessoal é aproximadamente R$20. Nós queremos levar ali os 120, os 140 para entregar um para cada mulher que estiver ali. Mas nós precisamos de doações. A gente já pediu ontem e nós recebemos uma média de 30 kits de doações que as pessoas foram fazendo. Então temos hoje, temos amanhã e você pode doar. Você pode doar R$20 um kit, você pode doar mais, você pode doar uma parte de um kit, outra pessoa te ajuda, completa, e você pode fazer isso nesse momento, tá bom? Eu vou deixar um pouco aqui na tela o nosso QR Code para que você possa fazer a sua doação. Ou, se desejar, tem um link na descrição do vídeo, onde você pode clicar, está escrito lá, Doar Vida na Rocha,
e ali tem todas as formas de doação. E você que está fora do Brasil também pode fazer, porque ali no link tem formas de doações internacionais também, tá certo? Então vamos aproveitar esse momento antes de nós realizarmos a oração final do nosso momento de estudo, o nosso momento do discipulado, toda quarta-feira, 8 horas da noite, para que você aprenda mais sobre a palavra. Tenha sempre a Bíblia em mãos, uma caneta e um papel, tá certo? Se você já fez a sua doação, se você quer dar um print na tela, e você pode fazer em um outro momento também, e se você sentiu no coração de se tornar coluna, dizimista, ofertante, pode ter certeza, tudo vai ser revertido para a missão, para a obra do nosso Deus. Vamos orar agora? Vamos realizar a oração final nesse momento, e eu tenho certeza que você sai fortalecido, direcionado, com mais conhecimento da verdade da palavra de Deus. Semana que vem tem mais. Será que você não aprendeu errado? Será que você não entendeu errado? E a gente vai estar aqui desmistificando mensagens que às vezes são repetidas e muitas pessoas acabam repetindo aquilo que não tem uma base, um fundamento teológico e cristão. Mas nós vamos buscar em Deus. Nunca se esqueça das 3 perguntas. Quem está falando? Para quem está falando? Mas por que está ensinando aquilo? Tudo tem um motivo. Uma boa noite. Deus abençoe. Você que está acompanhando esse estudo em outro momento, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. E falando em extraordinário, desculpa, só um dos últimos recados, eu tenho 2, lembrei de outro agora. Terça-feira, dia 1º de setembro, eu vou liberar um link para você poder adquirir o nosso primeiro livro digital, O Deus do Extraordinário. São mensagens, palestras, chaves de sabedoria, falando sobre princípios, sabedoria bíblica, para aplicar na sua vida e você ter uma experiência com Deus do extraordinário. E domingo tem culto, um culto de adoração, e também nós teremos um momento especial para a família. 9 da manhã, presencial aqui em São Paulo, no Tatuapé, na rua Serra do Japim 163, e em frente à Praça Largo do Bom Parto, e 18 horas online, ao vivo também, aqui no nosso canal do YouTube. Agora sim. Agora, boa noite. Deus abençoe a vida de todos. Atraído pela tua presença,